Olá pessoal, Comandante Leonardo Matos aqui, Conexão GEL 326, sexta-feira, 7 de março de 2025, o seu podcast semanal trazendo a síntese da geopolítica dessa semana. YouTube, Spotify, Apple Podcast, não sei qual a mídia que você está escutando, mas mais uma vez agradeço pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela sua confiança no meu trabalho. E se você ainda não segue o canal, siga aí nas redes sociais, Conexão GEL, além do YouTube, Spotify, Apple Podcast, como eu já falei. Também estamos no Instagram, estamos também no Facebook. E a ideia é trazer aí a discussão, né? Trazer as questões internacionais para os brasileiros de uma maneira geral. Lógico que, aliás, agradeço aí, tenho os ouvintes de outros países, amigos que me escutam, sei disso, porque recebo mensagens de ouvintes de outros países agradecendo pelo trabalho. E essa semana, como eu falei para vocês, uma semana bastante complicada, só que muitos de vocês têm me pedido já há algum tempo para eu falar do Brasil nesse caos global que nós estamos vivendo. Então, o tema de hoje será uma nova ordem mundial. Vocês acreditam que nós estamos vendo aí se construindo uma nova ordem mundial? E o Brasil nessa história? Como é que ficamos? Quinto maior país em extensão geográfica, oitava, nona economia, sétima maior população. Como é que o Brasil fica nesse mundo complicado? Pois bem, antes de falar especificamente do Brasil, tem que fazer uma síntese dessa semana complicada. Essa semana complicada começou na última sexta-feira, com aquela desastrosa reunião entre o Trump e o Zelensky lá na Casa Branca. Já fiz um Minuto Conexão Geo especial sobre esse evento na última sexta-feira, não vou me alongar, mas só vou reforçar que foi algo que eu nunca tinha visto na minha vida, ao vivo daquela forma, em termos de relações internacionais, política internacional. Pois bem, domingo tivemos a reunião de emergência lá em Londres, convocada pelo primeiro-ministro do Reino Unido para tentar resolver a situação. Na verdade, a reunião já estava marcada, mas ganhou um peso ainda maior em função do que ocorreu sexta-feira na Casa Branca. O tal do acordo de minerais acabou não sendo assinado, vocês lembram disso? E aí essa reunião no domingo lá em Londres envolveu 17 líderes europeus, também Canadá, também Turquia, e o Starmer foi o anfitrião, o Zelensky, que obviamente da Ucrânia estava presente, Macron, os líderes dos principais países da Europa estavam lá. Não tivemos muitas decisões, mas a necessidade de não deixar os Estados Unidos, ou seja, de que a Europa precisa do apoio dos Estados Unidos, a paz na Ucrânia precisa do apoio dos Estados Unidos, e que ali foi mais ou menos uma construção de como resolver o imbróglio da última sexta-feira lá na Casa Branca. Na segunda-feira, os Estados Unidos já começam a serem mais proativos em relação ao que aconteceu na sexta-feira. Eles interromperam a ajuda militar para a Ucrânia. Era algo que já era esperado, inclusive, no início, logo na posse do governo Trump. Trump falava isso durante a campanha eleitoral, de que quando assumisse iria terminar a guerra, iria parar de mandar dinheiro para a Ucrânia. E aqui um detalhe importante, tá? O Trump não mandou nada de novo para a Ucrânia desde que assumiu no dia 20 de janeiro. Nada de novo em cima de novidade de dinheiro e bens materiais para a Ucrânia, em termos militares. Toda a ajuda militar que a Ucrânia vinha recebendo até a última segunda-feira dessa semana era de entregas ainda autorizadas pelo governo Biden, que estava sendo, então, material militar que estava sendo entregue para a Ucrânia. A decisão de Trump, para vocês terem uma ideia, de interromper a ajuda militar para a Ucrânia, foi para interromper toda, ou seja, nem o material militar que estava na Polônia para atravessar a fronteira, para ir para a Ucrânia, pôde atravessar a fronteira. Cerca de 3 bilhões de dólares de material militar que já estavam em trânsito para a Ucrânia foram interrompidos, tanto em portos dos Estados Unidos ou em portos europeus, e não serão entregues, pelo menos no curto prazo. Não há prazo para isso mudar, mas está interrompido o fornecimento de armas para a Ucrânia vindas dos Estados Unidos. Obviamente a Europa tentando reagir, mas ela não consegue substituir a indústria de defesa dos Estados Unidos. A grande preocupação em relação às baterias de mísseis Patriot, são aqueles mísseis antiaéreos dos Estados Unidos, e preocupa bastante a defesa antiaérea ucraniana. Em termos de armas, de uma maneira geral,
o que eu li em vários sites especializados em defesa que acompanham aí muito atentamente o conflito lá na Ucrânia, falam em 3, 4 meses de que a Ucrânia tem condições de seguir resistindo os ataques da Rússia sem receber novas armas dos Estados Unidos. A Europa, como eu falei, tentando aí vir em socorro da Ucrânia, mas isso também não é tão rápido. Também na segunda-feira tivemos aí o anúncio das tarifas sobre Canadá e México a partir da terça. Só que aí terça-feira essas tarifas teoricamente entraram em vigor, 25% contra Canadá e México, 10% a mais contra a China. Mas ontem, quinta-feira, o Trump voltou novamente atrás, é a segunda vez que ele volta atrás nessas tarifas, e agora jogou o pacotão de tarifas para 2 de outubro. Ele falou que ele ia botar 1º de outubro, mas 1º de outubro, dia da mentira, então ele é um cara muito supersticioso, botou para 2 de abril. É o dia que todos os países que têm tarifas contra os Estados Unidos vão empatar essas tarifas, digamos assim. Terça-feira, o presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a alemã Ursula von der Leyen, anunciou o Rearm Europe, a criação de um fundo de 800 bilhões de euros para aumentar a capacidade de defesa na Europa. Obviamente, isso aí foi o tema do dia, até chegarmos à noite, quando os Estados Unidos anunciaram a interrupção da ajuda de inteligência para a Ucrânia. Já tinham, na segunda, interrompido o fornecimento de armas, na terça, interromperam o fornecimento de inteligência para a Ucrânia. Muito importante. E à noite, como muito esperado, o discurso do Trump perante o Congresso americano, 1h40, fiz um outro minuto de conexão gel sobre isso, não vou me alongar. Achei que o Trump dividindo muito, polarização, reforçando a polarização, falou mal do Biden aí, eu contei 12 vezes durante seu discurso, falou mal do Partido Democrata, o mal que os democratas fizeram para os Estados Unidos, ou seja, então um discurso que, do ponto de vista interno dos Estados Unidos, acirra a polarização, que eu não acho positivo, e do ponto de vista externo, voltou a falar da guerra tarifária, voltou a falar da Groenlândia, voltou a falar do Canal do Panamá, e aí um detalhe sobre o Canal do Panamá, importante, na terça-feira, no mesmo dia do discurso, porque o Trump falou assim, já estamos retomando o Canal do Panamá, isso ele falou no discurso. Na verdade, o que aconteceu, de uma maneira bastante inteligente, obviamente o Trump falou com o chefe, o CEO do fundo, o maior fundo de investimento do planeta, a BlackRock. A BlackRock fez um investimento junto aos chineses para adquirir o controle dos 2 portos chineses que existem no Panamá, um do lado do Caribe e o outro lado do Pacífico. Achei uma excelente jogada do poder político dos Estados Unidos, né, olhando a geopolítica, mas usando aí as ferramentas da sua expressão do poder econômico, no caso aí a BlackRock. E outro anúncio que gostei durante o discurso de Trump foi a criação de um escritório ligado diretamente ao presidente Trump sobre construção naval. Os Estados Unidos estão muito atrás da China. A China hoje constrói mais da metade dos navios do mundo. Se pegar todos os navios que estão sendo construídos no mundo, mais da metade são construídos na China, depois Japão, depois Coreia do Sul. Os Estados Unidos muito mal nessa questão. E não apenas navios mercantes, mas também navios de guerra. Então, Trump criando esse escritório e diretamente ligado ao presidente. Achei muito boa essa decisão do Trump, muito importante para os Estados Unidos. Quando foi na quarta-feira, a centro-direita da Alemanha, junto com a centro-esquerda, se encontrou, se reuniu e chegaram a uma decisão que eu acho muito importante. Pouca gente falou nisso. O futuro chanceler alemão, o Friedrich Merz, falou aos repórteres depois desse encontro. Ele disse uma frase, dentre várias coisas, ele falou: a Alemanha fará tudo o que for necessário para recuperar a sua capacidade de defesa que já teve. Olha isso aí, a Alemanha não é um país qualquer, a Alemanha tem um histórico a Alemanha é a terceira maior economia do mundo, maior economia da Europa. A Alemanha não é um país qualquer e agora pode mudar a sua postura em relação à defesa. E também na quarta-feira à noite, discurso do presidente Macron para os franceses, reiterando a questão da Europa se armar, não depender dos Estados Unidos, a França se colocando aí pronta para proteger a Europa em relação a escudo militar, escudo nuclear, caso os Estados Unidos não venham em socorro. Ou seja, um discurso muito duro, cerca de 15 minutos, duro em relação à Rússia e colocando em dúvida a questão dos Estados Unidos. O Kremlin, logicamente, na quinta-feira de manhã, reagiu,
O Lavrov falou que parecia um discurso de Napoleão ou um discurso de Hitler. Depois o Putin também ironizou o Macron. E ontem à noite, o canal Sky inglês entrevistou o embaixador da Rússia no Reino Unido, importante essa entrevista, que afirmou que o seu país não vai aceitar uma força de paz com tropas de países europeus na Ucrânia. Então esse foi um dado importante que saiu ontem. Ontem também, quinta-feira, reunião de cúpula dos países europeus lá em Bruxelas, mas só a União Europeia, não tinha Canadá, não tinha Reino Unido, não tinha Turquia, para discutir sobre Europa. Zelensky também estava presente, o tema principal foi aquele Rearm Europe que eu comentei, aquele fundo de 800 bilhões de dólares, e a coisa está caminhando nesse sentido. O Macron confirmou uma nova reunião com todos aqueles que participaram da reunião de domingo lá em Londres, será na próxima terça-feira, dia 11, lá em Paris. É reunião demais para o meu gosto, né? Muita reunião, muita dificuldade da Europa se coordenar. Vamos ver se temos aí resultados concretos. E o grande anúncio de ontem, no final da tarde, que achei muito importante, foi que o Zelensky confirmou que ele irá na Arábia Saudita, vai se encontrar com Mohammed bin Salman na segunda-feira agora, dia 10, e falou claramente, o time dele vai permanecer na Arábia Saudita para encontrar com o time dos Estados Unidos para discutir o acordo de minerais estratégicos e um cessar-fogo. E depois o negociador americano para Ucrânia e Rússia confirmou esse encontro do time americano e ucraniano na terça-feira lá na Arábia Saudita. Não está confirmado se é Riad, se é Jeddah, mas essa reunião será na semana que vem. Então, muito importante, estamos de olho. Bom, o Arranjo do Mundo, que eu sempre apresento em minhas palestras, aulas, é estruturado para grande disputa geopolítica entre Estados Unidos e China. Os Estados Unidos é uma grande potência global, China tentando ocupar essa posição. Do lado da China temos Rússia, temos Irã, temos Coreia do Norte. Relações entre Rússia e China, obviamente, se estreitaram muito depois do início da guerra. Do outro lado temos os Estados Unidos com seus demais países da OTAN, aliados da OTAN, são 32 países da OTAN, Japão, Coreia do Sul, Austrália. E temos aí Índia e Brasil, dois importantes países do sistema internacional, tentando manter uma posição de relativa independência estratégica. Bom, com tudo que estamos vendo aqui nesse governo Trump 2.0, eu cheguei a montar até uma nova estrutura de como pode estar se construindo essa nova ordem global, com polos de poder, 4 polos de poder principais: Estados Unidos, China, Rússia e União Europeia. Estamos vendo esse discurso do Macron, o discurso do novo chanceler da Alemanha, e ali, perifericamente, obviamente, o Reino Unido ainda meio perdido entre Estados Unidos e União Europeia, Canadá, que é a OTAN, tem muita ligação com os Estados Unidos, mas tem essa questão toda das tarifas, da postura que o Trump tem tomado em relação ao Canadá, Japão, Coreia do Sul e Austrália ainda mantendo um bom relacionamento com os Estados Unidos. E aí temos Índia, temos Brasil, Turquia, país importante também, Indonésia, Arábia Saudita, ali naquela periferia. Independentemente de como será exatamente essa nova estrutura de poder global, é muito importante nós passarmos a discutir a questão do poder militar brasileiro. O mundo está efetivamente se armando, com as indústrias de defesa de vários países crescendo a grandes proporções. Aí a pergunta que eu faço para você, nós vamos ficar olhando isso acontecer? Outra pergunta, Brasil, está preparado para defender o nosso interesse, não apenas aqui no território nacional, mas em qualquer lugar onde tem interesse do Brasil? E aí é que eu faço essa proposta, fechando essa primeira parte do Conexão, para que o Conselho de Defesa Nacional se reúna o mais rápido possível. Está previsto na Constituição, uma das atribuições constitucionais do Conselho de Defesa Nacional, propor o desenvolvimento de iniciativas necessárias à garantir a independência nacional. Esse é o ponto. Para garantir a nossa independência, para garantir a nossa soberania, as várias expressões do poder tem que se reunir, tem que conversar para ver o que nós podemos fazer, especialmente no setor militar. E aí eu destaco as 3 áreas de maior interesse, de maior, digamos assim, a separação que foi feita já na Estratégia Nacional de Defesa de 2008, que ainda está em vigor, a questão do programa nuclear da Marinha, o submarino nuclear que a Marinha está desenvolvendo, a capacidade de defesa cibernética e de ataques cibernéticos que o Exército conduz e a questão espacial pela Força Aérea.
Como essa questão espacial, por exemplo, a questão da cobertura de satélites, de vigilância do nosso território, incluindo, obviamente, a nossa Amazônia Azul. Isso é muito importante. Submarino nuclear, uma arma de dissuasão importantíssima. Quem tem submarino nuclear, apenas 6 países do mundo possuem submarino nuclear. Então, ter um submarino nuclear faz sim a diferença. E, obviamente, a parte cibernética, que o Exército tem aí a grande responsabilidade, é, sem sombra de dúvida, muito importante nesse mundo cada vez mais automatizado, mais conectado que nós temos. E eu incluiria também, logicamente, a questão da urgência de aumentarmos a velocidade aí de desenvolvimento de veículos autônomos em inteligência artificial. Capacidade de defesa, meus amigos, toma tempo. Não temos como ter certeza sobre o que vem pela frente nesse mundo complicado que nós estamos vivendo. Por isso, dessa minha proposta do governo federal, junto com o Congresso, junto com a iniciativa privada, indústria de defesa, Forças Armadas, se reunirem, discutirem a situação do cenário internacional e tomarem as medidas necessárias para preparar o país para esse mundo que está cada vez mais complexo. Bom, foi uma parte grande, eu já esperava que fosse sair grande, mas acho importante essa primeira parte para vocês. Vamos prosseguir aí com a Conexão GEL 326. A segunda parte é o Plano de Paz Árabe para Gaza. Na última terça-feira, dia 4, a Liga Árabe se reuniu lá no Cairo, saiu uma proposta, 91 páginas, basicamente dizendo reconstrução da faixa de Gaza, 54 bilhões de dólares em 5 anos, não retirada dos palestinos de lá, mas o Hamas não estaria mais na liderança. Mas não fala, isso é muito importante, não fala em retirada do Hamas da faixa de Gaza, nem fala nada de desarmamento do Hamas. Isso aí eu achei muito importante, sensível para Israel, sensível para os Estados Unidos. Então vamos ver como esse plano de paz caminha. Israel segue com militares dentro da Cisjordânia, segue com militares no sul do Líbano. A segunda fase do cessar-fogo com o Hamas não começou. A estimativa é que 24 reféns ainda estejam com vida dentro da faixa de Gaza, então isso é um ponto bastante importante. E em Israel, especificamente, pressão muito grande para que seja instalada uma comissão independente para investigar o que aconteceu no 7 de outubro de 2023, como que Israel permitiu que aquilo fosse acontecer, aquela tragédia enorme. Trump voltou a ameaçar o Hamas essa semana para que eles libertem imediatamente todos os reféns, mas não disse exatamente quando, prazo, o que vai fazer, ficou um pouco no ar. Lá no Oriente Médio também, estamos sempre acompanhando essa questão do Irã, e essa semana tivemos novidade. O ministro da Economia sofreu impeachment do parlamento iraniano em função aí da gestão da economia iraniana, que está muito mal, e o vice-presidente, um nome importante do governo, renunciou após a pressão aí do Ayatollah Khamenei nos bastidores, dizendo que não quer negociar nenhum novo plano sobre o programa nuclear iraniano com o atual governo dos Estados Unidos. E o vice-presidente iraniano puxava muito por esse tema, da necessidade de negociação. Quem surgiu aí para tentar fazer esse meio de campo entre Estados Unidos e Irã é a Rússia. Eu já tinha comentado isso com vocês e parece que é isso que está acontecendo nos bastidores. E, para fechar, ontem, quinta-feira, fortes protestos em algumas cidades do litoral da Síria contra o governo atual sírio, especialmente em cidades onde os alauítas, um ramo dos xiitas, governo anterior do Assad, é contra o atual governo na Síria. Ponto importante e algo que temos que ficar de olho. E falando em estamos de olho, no último sábado tivemos o presidente Milei da Argentina, em discurso para o Congresso argentino, ameaçando deixar o Mercosul. Eu acho isso muito ruim, né? Eu acho que o Mercosul é um ganho para nós. A indústria brasileira, a indústria argentina se beneficiaram muito com a criação do Mercosul. O Milei está falando muito de um acordo bilateral direto com os Estados Unidos e eu acho que já não é a primeira vez que o Milei fala sobre deixar o Mercosul. Eu acho isso muito ruim. No mesmo sábado, o novo presidente do Uruguai, o Imandu Rossi, tomou posse, sem a presença do Milei, o que eu achei muito ruim, geopoliticamente ruim, né? O Uruguai, um país amigo, um país vizinho da Argentina, o presidente Milei tinha que estar no Uruguai, tinha que estar presente na posse do novo presidente, mesmo que o novo presidente, o Imandu Rossi, seja um presidente de esquerda. Mas o Uruguai tem demonstrado aí muita serenidade nas transições democráticas e acho que o Milei errou em não estar lá. E falando em erro geopolítico, o nosso presidente esteve, obviamente, na posse do Imandu Rossi e na sexta-feira fez um jantar na Embaixada Brasileira em Montevidéu e ali nos bastidores do jantar recebeu a candidata
da oposição ao governo, à presidência do Equador, Luísa González, de esquerda. Isso é, na minha opinião, um erro do Itamaraty, um erro deixar o nosso presidente se envolver com essas questões eleitorais de um país amigo, como é o caso do Equador. O Equador terá segundo turno das eleições presidenciais agora, no dia 13 de abril, e eu acho que o presidente não tem que se envolver com candidatos de nenhum lado nem de outro antes das eleições. Então, uma coisa também que me chamou a atenção negativamente, a não ida do Milei na posse do presidente do Uruguai e essa questão desse encontro do presidente brasileiro com a Luísa González do Equador. Aqui na região também, não poderia deixar de falar do Maduro lá da Venezuela querendo novamente aparecer, digamos assim, né? No sábado tivemos a questão do navio de guerra, comentei isso com vocês também no Minuto Conexão Gel. Essa semana, o navio de guerra da Marinha da Venezuela se aproximou muito de uma plataforma da empresa ExxonMobil americana, que está prospectando petróleo em águas da Guiana, e a Venezuela dizendo que não tinha nada demais, porque aquelas águas estão em disputa, que a região do Essequibo é da Venezuela, etc. Então o navio patrulhando ali não tinha problema nenhum. E, logicamente, o presidente da Guiana reclamou, vários líderes aí reclamaram, Brasil não, infelizmente, não vi nota nenhuma do Brasil em relação a esse assunto. Na quarta-feira agora, o Maduro de novo falou que a exploração de petróleo da Guiana ali é ilegal. Então, a situação aí do Essequibo voltou a ter uma certa tensão e agora olhando para o espaço marítimo. Vamos lembrar que o Trump já deu prazo para a empresa Chevron de petróleo deixar as operações na Venezuela e esse prazo é 3 de abril. Obviamente, o governo do Maduro reclamando bastante, etc. Sobre vocês terem uma ideia, a Chevron é responsável por cerca de 200 mil barris por dia de petróleo lá da Venezuela, num total de quase 1 milhão de barris de petróleo que a Venezuela tem produzido por dia. Então, é um valor considerável, vamos ver, vamos continuar de olho. Também estamos de olho na importante reunião que acontece todos os anos em Pequim, envolvendo aí a elite do Partido Comunista Chinês. Ela começou na última segunda-feira, vai até a próxima sexta-feira, sexta-feira da próxima semana. Vários temas são discutidos e apresentados pelo governo, debatidos com os parlamentares aí do Partido Comunista, dos membros do Partido Comunista, os mais importantes membros do Partido Comunista, e eu destaco a questão da mudança de postura do governo do Xi Jinping em relação às empresas. Vocês lembram que, especialmente na época ali do Covid, o Xi Jinping tinha dado uma apertada na questão das empresas. Na verdade, foi um pouco antes do Covid, com o Xi Jinping apertando, digamos assim, as empresas, muitos empresários até deixando o país. E diferente da política do Deng Xiaoping, lá de 78, em que havia essa liberdade econômica para as empresas chinesas, junto com a questão do governo central, politicamente falando, ou seja, um governo centralizado no Partido Comunista Chinês, mas com a economia com mais flexibilidade. O Xi Jinping preocupado em perder força, né, no país em relação aos empresários das grandes empresas chinesas, ele deu um aperto em relação a esse assunto e agora voltou atrás. Achei bastante interessante isso, vamos seguir acompanhando. Bom, em relação a novidades, digamos assim, que temos aí pela frente, temos aí na segunda-feira eleições da Organização dos Estados Americanos. Tudo leva a crer que o candidato do Suriname será o candidato, mas a OEA perdeu muito peso na minha avaliação. Pouca gente tem falado sobre esse assunto, e a sede fica em Washington, como vocês sabem, e acho que é um tema que vai passar um pouco aí lateralmente, sem grande peso. Bom, como sempre faço, boa notícia, hoje, dia 7 de março, e tendo a coincidência da data, não poderia deixar de homenagear no aniversário do Corpo de Fuzileiros Navais, parte integrante da Marinha do Brasil. A todos os fuzileiros, o meu abraço, o meu digamos assim, o meu comprometimento de amizade com vocês, meu reconhecimento pelo importante trabalho que vocês fazem na Marinha do Brasil, pelos nossos batalhões espalhados pelo território nacional. A missão dos fuzileiros é uma missão bastante difícil, hoje é a data deles, então não poderia deixar de fazer essa homenagem. E a outra boa notícia da semana, né, falando em termos de notícias da semana, um encontro lá perto da Antártica, daquele navio da Marinha do Canadá que eu já tinha comentado com vocês, o Margaret Brooke, com o Almirante Maximiano, navio polar da Marinha do Brasil. Eles se encontraram lá nas águas antárticas, e também uma comitiva do navio visitou a Estação Antártica
comandante Ferraz da Marinha do Brasil e do Brasil lá na Antártica. O Canadá ele quer se tornar membro consultivo do Tratado da Antártica, atualmente são 29 países, o Brasil faz parte desse clube de 29 países, o Canadá não é, ele é membro observador. Então, essa vinda do Canadá aqui para a Antártica e essa interação toda com o Brasil eu acho muito positivo, especialmente nesse momento aí de incerteza no cenário internacional. Bom, com isso fecho o nosso Conexão Geo 326, ficou um pouco maior do que eu esperava, mas muita coisa essa semana. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, deixem o seu comentário, façam suas perguntas e, principalmente, compartilhem com seus amigos para nós debatermos mais a geopolítica internacional, principalmente a posição do Brasil nesse mundo cada vez mais complexo. Muito obrigado, excelente final de semana, até a próxima sexta-feira.